Para a gente iniciar hoje nosso bate-papo sobre ansiedade. Tanta coisa que nós estamos vivendo já nesse momento, que combater a ansiedade é algo fundamental, né? Esse momento nosso político, tudo que tem acontecido é com certeza fonte de muita ansiedade para todos nós, é uma fonte de muita incerteza, né? Que no final das contas o que traz ansiedade é exatamente essa incerteza. Então é isso, né, gente? Vamos falar sobre ansiedade, né? Vamos falar como que o estoicismo, como é que são as ferramentas estoicas que nos ajudam a trabalhar a ansiedade, né? Eu digo sempre que o estoicismo é sobre transformação. O estoicismo é sobre nos ajudar a transformar sentimentos negativos, medos, ansiedades, inseguranças, em sentimentos positivos. E a gente faz isso sempre através de uma mudança de mindset, né? A gente faz isso através de uma filosofia que tem 2.300 anos, inventada lá atrás, baseada nos conceitos de Sócrates, que veio depois por Zenão, Marcos Aurélio, Sêneca, Epiteto, e que ao longo desses 2 milênios, né, ela foi utilizada por pessoas que vocês não fazem a menor ideia a quantidade de líderes, né? Bill Clinton, Mandela, generais, George Washington, toda a fundação dos Estados Unidos foi baseada em princípios estoicos. E então essa filosofia ela tem uma força, um poder muito grande, muito bacana de nos fazer essa mudança de mente, essa mudança de ponto de vista, né? E para a ansiedade ela serve como uma luva, essa transformação que ela faz. A gente vai passar aqui por alguns textos, alguns exercícios estoicos para a gente fazer junto aqui, vocês vão perceber. Então vou pedir para vocês o seguinte, a primeira coisa, né? O que é a definição de ansiedade? É a gente não estar bem no presente, é a gente estar com medo do futuro. Esse é o que significa ansiedade. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer para a gente ser efetivo, para realmente conseguir ajudar vocês nesse bate-papo, é vocês estarem presentes aqui agora. É vocês darem uma respirada, para as outras coisas, desliga a televisão, tenta ficar num lugar um pouco mais calmo para você poder prestar atenção, para com o WhatsApp, com as outras coisas e fique presente nesse momento. Ó. Vamos todo mundo dar uma respirada, ó. E pronto, dá uma desacelerada, né? Eu sei que sexta-feira à noite, às vezes você está no carro escutando, não dá para relaxar tanto, mas dá para relaxar um pouco, dá para tentar esvaziar a mente para estar nesse momento presente. Que o primeiro ponto da estoicismo, a primeira ferramenta é essa. Sempre que a gente quer tirar a ansiedade, dá uma primeira respirada e solta. E agora a gente vai entrar e vamos mergulhar no que o estoicismo fala sobre a ansiedade, né? Sêneca, como a gente diz, então a ansiedade ela é um medo, basicamente é um medo. A gente fica ansiosa por quê? Porque a gente está com medo do futuro, a gente está com medo do desconhecido, a gente está com medo da mudança, a gente está com medo da transformação. Isso é algo natural do ser humano, a gente vem com esse setup na nossa cabeça. Agora o bacana é que dá pra gente mudar esse setup, a gente tem o poder de mudar esse setup, a gente tem o poder de reajustar esse software mental nosso e começar a enxergar a vida através de outro foco. Então, por exemplo, eu vou ler para vocês uma introdução aqui para vocês terem uma ideia. O que Sêneca dizia, né, sobre a ansiedade e sobre o medo. Ele, numa carta muito bacana, ele disse o seguinte: existem mais coisas susceptíveis de nos assustar do que existem de nos derrotar. A gente sofre mais na imaginação do que na realidade. Então ele fala, né, a nossa maneira estoica, né, todas as coisas que a gente vê, que a gente foge delas, né? Então o que ele fala? O conselho que eu vou fazer é: não seja infeliz antes que a crise chegue, já que no momento ela não chegou. Pode ser que ela não chegue, né? Ele diz, os perigos empalidecem no último minuto, né? Como se nunca tivesse ameaçado. Então a gente fica projetando no nosso momento presente esse medo do futuro. Então se você parar para pensar, quantas vezes você já teve esse medo, essa ansiedade de alguma coisa acontecer na sua vida, que você ficou se remoendo por dias, por horas, por semana, e de repente aconteceu outra coisa. E quantas vezes na sua vida você não preocupou com alguma coisa, você ficou tranquilo, e aí sim aconteceu um problema.
Perceba a diferença das duas. Uma, você ficou se martirizando, você ficou se aterrorizando com aquilo, você ficou revivendo aquele mal na sua mente por diversas vezes, por diversos dias, semanas, meses, várias vezes por dia, e no final deu tudo certo. Então você perceba que tudo aquilo que você viveu, todo aquele medo, foi desnecessário, você não precisava ter vivido aquilo. E as coisas difíceis, os desafios vão acontecer? Vão. Mas muitas vezes, na maior parte das vezes, ele vem de onde você não imagina. Aparece na nossa vida. Aí você é pego no susto e você tem que lidar com aquilo, você não tem alternativa. E se você parar para pensar, quando acontece assim, a gente até acha melhor, né? Porque a gente não foi pego com medo, a gente não ficou com aquele medo todo. A gente simplesmente tomou aquele susto inicial e vamos para cima, vamos resolver aquilo. Então, esse é um primeiro conceito do Sêneca. Outro pilar importante do estoicismo que nos ajuda a tratar essa ansiedade, a tratar esse medo, é um pilar chamado da dicotomia do controle dentro do estoicismo. O que é essa dicotomia do controle? Nela, o estoicismo nos mostra que existem dois tipos de situações na nossa vida. Nossa vida é pautada por dois tipos de situações. A primeira é aquela que a gente não tem controle sobre ela, e a outra é aquela que a gente tem controle sobre ela. E como é que a gente divide as duas? Qual que a gente tem controle e qual que a gente não tem? Bom, a gente tem controle sobre como a gente age, como a gente reage, como a gente se sente, como a gente vai dar aquele passo, qual a ação que a gente vai tomar e o que a gente vai pensar. Então, o que sai de nós, a gente tem esse controle. E o que a gente não tem controle? A gente não tem controle sobre todo o resto. A gente não tem controle sobre a política. Estamos aí num momento difícil. Não temos controle sobre a economia. Não temos controle sobre nossos relacionamentos, né? Sobre a outra parte, sobre nossos filhos, pais, irmãos. A gente não tem controle sobre essas coisas, sobre o nosso chefe, sobre nossos funcionários. E as coisas acontecem, e as coisas vão acontecendo na vida, e a gente vai tendo que lidar com essa situação. Então, isso vai acontecer e a gente vai ter que lidar. Qual que é a opção racional que a gente tem nesse momento? A opção racional que a gente tem é não se abater, não se afligir, tirar essa ansiedade do peito, encarar de frente e falar, ok, o que quer que venha, que aconteça, eu tenho força suficiente para resolver isso. Tem uma frase de Marcos Aurelius que ele fala, agradeço a Deus pelos infortúnios que terem acontecido comigo, porque eu tenho força e determinação para vencê-los. Poderiam ter acontecido com outras pessoas que não teriam a mesma força. Então, obrigado. Então, você vê que ele agradece o infortúnio, né? Ele agradece porque o estoico vê a dificuldade como simplesmente oportunidades que a gente tem para vencer, para evoluir. Porque imagina o seguinte, quem que você conhece aqui na vida que tem uma vida absolutamente tranquila, que não faz nada, que não tem problemas, desafios, não tem situações? Essas pessoas não existem, porque a vida ela é sobre a evolução. Por mais que você pegar uma pessoa e falar, um milionário lá, tem tudo, tem dinheiro, vai ver a vida dele, vai saber o tanto que é difícil a ansiedade, né? Tem uma carta de Sêneca que ele fala exatamente sobre isso, né? Todas as riquezas vieram acompanhadas de grande ansiedade e a permanência dessa riqueza de uma ainda maior. Então, assim, todo mundo tem ansiedade, né? Todo mundo tem insegurança, todo mundo tem medo da mudança. Mesmo quando você pega grandes empresários muito ricos ou grandes esportistas muito ricos, cantores, artistas, que a gente acha que, né, vê que aquela vida é perfeita, e quando você vai ver quantos deles estão envolvidos com droga, estão envolvidos com depressão, tomando remédio, porque é difícil para eles também. A nossa mente ela é sobre desafios, ela é sobre a gente vencer situações. E qualquer que seja o momento que a gente está, a gente vai ter que vencer outra situação. Uma coisa que eu sempre falo para a equipe minha na empresa, no trabalho, eu falo, gente, não se apeguem a problemas, porque se você se apegar àquele problema, ele vai passar em algum momento e depois você vai ter outro, você vai ter que lidar com outro. Então não fica apegado ao problema, resolve o que tem que resolver e vamos passar para outro. Então a dicotomia do controle é sobre isso, é sobre a gente tirar do peito a ansiedade sobre as coisas que a gente não tem controle. Então você está ansioso, está ansiosa com tudo que está acontecendo aí na questão de eleição. Ok, as coisas são o que são, vai acontecer o que tiver que acontecer. Você perdeu o emprego, e agora? O que você tem que fazer? Você tem que parar a cabeça no lugar e fazer um plano, né? Isso a gente entra num outro pilar estoico que chama de premeditatio malorum, né? Que é a gente planejar as coisas.
antes que elas aconteçam. Isso não significa ficar ansioso, ficar ansiosa, nossa, e se der errado ficar o dia inteiro naquilo. Não, a gente tem que pensar, a gente tem que se planejar uma vez. Então, uma vez a gente para e vai fazer aquele raciocínio até o final para entender as alternativas. Eu vou dar um exemplo simples aqui, vamos supor, a pessoa perdeu o emprego, então ela tem dinheiro para durar 1 mês, 2, 3. O que ela vai fazer? Ela vai fazer, eu vou precisar reduzir tanto de custo aqui, eu vou precisar buscar uma renda extra aqui, fazendo um Uber, por exemplo, eu vou pedir um dinheiro emprestado aqui para fulano, vou fazer isso, essas são minhas alternativas. Se eu não arrumar emprego, dentro desses 30 dias eu faço isso, 60 isso, 90 isso. Então ela colocou esse plano, anotou, olhou ali, se organizou, tira da cabeça, vai atrás de conseguir um emprego, vai atrás de abrir seu negócio, vai atrás de fazer o que você tiver que fazer. Segue, não fica carregando essa angústia com você, não fica carregando esse medo com você, deixa esse medo de lado. Tem que ter fé, gente, o estoicismo também é sobre ter fé, é sobre a gente acreditar, a gente ter autoestima, a gente olhar para dentro, a gente saber que existe Deus, a gente saber que existe um plano para nós ou para todos nós, e a gente cumprir nossa parte, né? A gente trabalhar atrás, a gente não ficar parado esperando que as coisas deem certo. É sobre a gente ser objetivo, é sobre a gente dar esse passo adiante. Então esse é um outro pilar estoico. Qual outro pilar estoico que ajuda muito nesses momentos de ansiedade, né? No estoicismo tem a questão que a gente diz que não existe nada bom ou ruim. Não existe uma situação que ela é boa ou ruim. O que determina essa situação ser boa ou ruim é a nossa mente. Você determina, você põe um tag nessa situação, fala, isso é bom, isso é ruim. E o que é bom geralmente? O que é a situação que a gente põe que é bom? Bom, tô nas férias, tô na praia, tomando sol, tô curtindo, tô na piscina, tô no clube, tô viajando, isso é bom. Isso a gente coloca como bom. Por que a gente faz isso? A gente coloca isso como bom porque é algo que não está nos tirando da nossa zona de conforto. A gente está ali tranquilo, sem esforço mental, sem esforço físico. Então a gente acha isso bom. Agora, você está numa situação financeira complicada, numa situação que seu negócio está num período difícil, você está num momento de relacionamento ruim, você foi demitido, brigou com o seu par, com o seu companheiro, com a sua companheira. São momentos duros, são momentos difíceis, você está sozinho, você está com medo da solidão, gera muita ansiedade também. Só que para pensar, tenta lembrar em outro momento da sua vida quando você realmente teve uma perda dessa, alguma outra que você já superou. Agora você talvez esteja em uma que parece que é o fim do mundo. Mas para pensar em outra que parecia que era o fim do mundo e você superou. Quantas dessas você já passou na sua vida? Quantas dessas você olha para trás hoje e fala, nossa, eu sou uma pessoa muito melhor por conta disso que aconteceu. Fala aí quem já, levanta o braço aí, quem já passou por uma situação dessa, quem lembra de uma que parecia que ia acabar tudo e de repente tudo mudou, tudo melhorou e você ficou melhor. Entendeu? Esse é o ponto que a gente tem, para olhar para trás. O Steve Jobs diz, quando a gente olha para trás, a gente consegue conectar os pontos, as coisas começam a fazer sentido. Quando a gente olha para frente, a gente não consegue muitas vezes conectar os pontos, só olhando para trás. Então, para você conectar os pontos, você tem que ter fé, você tem que acreditar, você tem que saber que de alguma forma aquilo vai dar certo. Você tem que saber que de alguma forma você vai conseguir vencer, você vai conseguir ultrapassar essas barreiras, você vai conseguir vencer essas situações. E você vai estar melhor na outra ponta, você vai ser uma pessoa melhor. Quantas vezes isso já aconteceu? Aí, Rodrigo, Davi falando que passou por isso. Então, a gente sempre passa, não tem ninguém que não passa. E a gente sempre olha e fala, eu sou uma pessoa muito melhor hoje do que eu era antes de ter acontecido aquele infortúnio, aquela situação. Então, é sobre isso, é sobre a gente ter fé, é sobre a gente acreditar que a gente pode superar essas dificuldades. Outro pilar estoico, gente. Essa semana, a gente tem o grupo da comunidade da meditação estoica, que é um grupo de WhatsApp que a gente tem na plataforma. Todas essas ferramentas organizadas por tema. Então a gente discute toda semana, porque dentro do estoicismo não basta eu falar para vocês aqui uma única vez e
e você achar que já está resolvido. Não, você pode ler todos os livros, Meditações de Marcos Aurelius, as Cartas de Sêneca, o Manual de Epiteto, Ryan Holiday, né? Tudo isso aí tem aí, ó, a descrição dos livros aí na biografia, no destaque do Story. Você pode ler tudo isso, eu já li tudo várias vezes, gravei, eu tô no 310 o podcast, um por dia que eu tenho feito aí ao longo desse ano, desde que eu mergulhei no estoicismo, desde que ele mudou minha vida, e todo dia eu leio de novo, escuto um podcast, 2, 3, faço um resumo, aplico. Às vezes acordo mal, às vezes você não acorda bem, às vezes você acorda mal. Eu quando entrei pro estoicismo, eu entrei porque eu fui pós-Covid, até no episódio 290 eu conto como é que foi. Eu tive na UTI, tive mal e saí de lá com depressão, saí de lá sem entender, sem ver sentido, sem ver propósito na minha vida. Eu saí muito abatido dessa situação, porque eu vi a morte de perto, eu tive muito próximo de ser entubado. E isso me marcou muito, isso me trouxe muita dor quando eu saí e me fez questionar tudo. Foi quando eu comecei a ir atrás do estoicismo e como isso mudou minha vida. E nisso eu comecei a fazer o podcast diário para compartilhar com as pessoas, comecei a fazer o canal no Instagram, que de repente cresceu, estamos com aí quase 54, 55 mil pessoas. Começamos a comunidade, já estamos aí com algumas dezenas de pessoas no grupo. Alguém perguntou como é que entra no grupo, é só manda um stories aí manda um direct para mim, que eu respondo depois e mando um convite para entrar no grupo. É um grupo que a gente só fala de estoicismo diariamente, como que a gente vai aplicando essas questões na nossa vida. Porque é diário, gente. A nossa evolução ela é como se fosse uma mola, uma espiral. Às vezes a gente está na frente, às vezes a gente está atrás, mas o importante é a gente sempre subir um pouquinho. Sempre subir um pouquinho, subir um pouquinho, subir um pouquinho. Mas tem dias que são difíceis, tem dias que são mais complexos, que a nossa mente não está otimista, que ela não está boa. Então o estoicismo ele traz essa ferramenta para a gente mudar. A hora que às vezes eu acordo num dia mal que eu vou lá e leio Marcos Aurelius, ou leio Sêneca, ou escuto meus podcasts, até eu já enjoei da minha voz de escutar tanto. Isso me melhora, isso me faz sentir bem, isso me faz sair daquela pressão, daquele buraco negro que a mente às vezes entra, né? Então isso me faz muito bem. Então um dos pilares, né, que eu estava falando aqui, outro pilar importante do estoicismo, é o amor fati. O que é o amor fati? O amor fati é a gente amar o destino, a gente amar as coisas que nos acontecem nas nossas vidas. Não é apenas a gente aceitar, é a gente verdadeiramente amar aquilo que aconteceu. Olha que lindo, Marcos Aurelius diz, cada um de nós precisa do que a natureza nos dá, quando a natureza nos dá. Olha que coisa incrível, gente. Isso o imperador escreveu no seu diário há 2000 anos atrás. A gente acha que o imperador tinha tudo, né? A gente acha que por ele ter todo o dinheiro, fama, glória, poder, que ele era absolutamente feliz e intocável quanto aos seus sentimentos. Imagina, era uma luta diária para ele. Várias vezes ele tinha dificuldade de levantar e de sair da cama, e ele escrevia, quando você tiver dificuldade de sair da cama, lembre-se que você nasceu para fazer um papel de um homem romano, para ajudar as pessoas, para ajudar a sociedade. Você não nasceu para ficar embaixo das cobertas. Então é ele falando para ele, né? O Meditações era o diário que não era para ter saído, era para ter ficado lá dele. Isso aí nós tivemos esse presente divino de chegar 2000 anos depois, né? Com tanta destruição, tanta guerra que aconteceu, eu poderia ter perdido esse diário. Então é muito bacana. Ele ainda fala assim, aceite as coisas que o destino lhe traz e ame as pessoas que o destino te aproxima. Mas faça isso de todo o seu coração. Então, gente, olha o tanto que isso é interessante. Porque muitas vezes nas nossas vidas, o destino vai colocar pessoas nas nossas vidas. Depois ele vai tirar essas pessoas das nossas vidas. E a gente vai sofrer, a gente vai sentir muitas vezes a saída dessas pessoas. Agora, o que a gente tem que entender, que o estoicismo nos mostra, né, além do amor fati? Que tudo é passageiro, tudo é impermanente. A gente não tem por que lutar contra a impermanência. Depois a gente vai falar sobre o memento mori, né? O memento mori, que é a gente saber da nossa mortalidade, mas por enquanto estamos no amor fati ainda. A gente tem que saber que tudo é impermanente, a gente tem que aceitar, sem briga, sem guerra. Como diz no inglês, tem a palavra que é surrender, que é entrega. E a entrega ela não é sobre você desistir, abandonar, é sobre você deixar acontecer, deixar fluir,
deixar a coisa ir. Tem uma frase linda, uma outra aqui do Marcos Aurelius também, que fala o seguinte, ainda dentro do Amor Fati, né? Nada do que ocorre na hora certa para você chega muito cedo ou muito tarde. Tudo que suas extrações produzem, ó natureza, é fruto para mim. É de você que todas as coisas vêm e todas as coisas se movem em sua direção. Olha que coisa mais profunda, né? Olha que alma iluminada que viveu aqui há 2000 anos atrás, né? Outra de Sêneca, né, sobre o amor fati. Para você, a hora que você estiver ansioso, ansiosa, você parar para pensar, falar essas coisas, elas aconteceram e tem que acontecer. Essa de Sêneca que é muito bonita também, ó. O homem não é afetado pelos eventos, mas pela visão que ele tem dos eventos. Então, qualquer coisa que aconteça na sua vida, por mais difícil que seja, por mais traumático que seja, como a perda de alguém, se você perder um ente querido, é uma dor enorme, é uma dor absurda conforme for essa pessoa, a sua ligação com ela, né? Pais, filhos, irmãos, tios, entes queridos. Mas todos nós vamos passar por isso. Isso é natural da vida. A gente vai passar por isso ou eles vão passar por isso conosco. É uma questão de quem vai partir primeiro. Então, a gente entra aqui num novo pilar estoico, né? Que nos ajuda muito a tirar a ansiedade. Ele parece um pouco contraintuitivo, eu vou falar aqui, vocês vão falar, mas ele me traz mais ansiedade. Mas esse pilar do Memento Mori, ele é para tirar a nossa ansiedade. Memento Mori, o que significa? Significa uma reflexão estoica para a gente se lembrar que nós somos mortais, para a gente se lembrar que nós somos seres mortais. Então, os romanos, quando eles iam chegando, eles conquistavam outros países, aquelas guerras que tinham naquela época, eles iam entrando em Roma e eles punham, os imperadores às vezes, punham alguém para dizer para ele, a hora que ele estava naquele evento sendo aplaudido por toda a cidade, dizendo, Memento Mori, você é mortal, você é mortal. E por que eles faziam isso, né? Porque a pessoa tem que se lembrar, a gente lembrar que a gente é mortal, nos dá uma perspectiva muito importante da gente entender o que é importante na nossa vida, o que é fundamental na nossa vida, o que a gente deve valorizar, o que é realmente importante. Como eu falei para vocês, quando eu tive esse evento, né, do Covid, que eu fiquei na UTI uma semana, meu pulmão 90% tomado ali, assim, se eu me piorasse mais 5%, 2%, eu teria sido entubado. Tinham 21 pessoas entubadas na UTI, só eu que não estava. Nesse momento eu tive todos aqueles probleminhas que eu achava que eram importantes, né? Os e-mails que não respondi, as contas que eu tinha que pagar, os problemas que eu tinha não sei o que, as pessoas que eu não perdoei, sabe? Essas coisinhas, esse barulho que a gente tem na nossa mente, tudo isso parou de fazer sentido. Tudo isso, as únicas coisas que faziam sentido para mim naquele momento era, eu pensava nos meus filhos, que têm 11 anos de idade, que poderiam não me encontrar mais, eu pensava nos meus pais, irmãos, na minha esposa, na minha família, eram as únicas coisas que tinham sentido, as únicas coisas que eu falava, gente, a gente passa tanto tanto tempo no meio desse barulho do dia a dia, né? Nosso dia a dia é muito barulhento, a gente tem muito problema, muito notícia, muito WhatsApp, a gente está constantemente ansiosa, às vezes você está com umas pessoas, você sai para jantar com o seu parceiro, com a sua parceira, ou tá com ela em algum lugar, e você está no celular falando com outras pessoas. E de repente, a hora que você encontrar essas outras pessoas, você continua no celular falando com outras pessoas. Então essa epidemia, né, essa parte eletrônica, trouxe para as nossas vidas muita ansiedade. A gente dificilmente está conseguindo estar presente, dificilmente a gente está conseguindo parar para refletir, parar para curtir aquele momento presente. O estoicismo nos mostra, da mesma forma que o budismo, ele tem esse conceito muito similar ao budismo, sobre o momento presente. O momento presente é tudo que a gente tem. A gente não tem nada além do momento presente. O passado já passou. O passado é uma memória. E o futuro é uma expectativa. E que a gente pode tratar essa expectativa de forma positiva, esperançosa, que é o que o estoicismo nos ajuda, ou de forma negativa, gerando ansiedade, que é exatamente o tema que a gente está tratando aqui. Então a gente tem que eu vou deixar até aqui, ó, eu vou deixar fixado, algumas pessoas estão perguntando aqui sobre como é que entra na comunidade e tudo.
pode me mandar um direct, ou já entra aí no link e já se inscreve lá. Então a gente tem trabalhado isso, e isso é um negócio diário, porque o Sêneca disse uma frase muito bonita que fala o seguinte: muitas pessoas pensam que a morte é coisa do futuro, mas a morte é coisa do passado. Todos os seus dias que já passaram já ficaram para a morte. Então se você parar para pensar, você já perdeu o seu ser bebê, você já perdeu o seu ser criança, seu ser jovem, né? Talvez você esteja jovem ainda, mas o seu adulto, e a gente, cada dia que passou, ele ficou para a morte, ele ficou para o passado. E tudo que a gente tem é o futuro, tudo que a gente tem é o que a gente pode construir. E o estoicismo nos ajuda a gente a colocar essa visão, a entender que não existe coisa ruim nem coisa boa. Isso está na nossa mente. A gente pode olhar tudo como um desafio e conseguir vencer todas essas situações, né? O Sêneca disse ainda, né? Existem mais coisas susceptíveis de nos assustar do que existem de nos derrotar. Outro ponto importante do estoicismo, quer ver? A gente falou do exercício de premeditatio malorum, né? A gente falou agora mesmo que é um exercício estoico que a gente aprofunda também dentro da comunidade, que é sobre a gente enxergar o que pode dar errado, se antecipar e se programar da forma que é possível e tirar isso da cabeça. Tem uma questão interessante que eu não sei como é que eu sugiro todos fazerem, que é uma teoria que eu li uma vez, que assim, quando a gente coloca num papel as coisas que a gente tem que fazer, eu no caso gosto de colocar no Notes, no computador, no celular. Você anota onde você quiser. Quando a gente tem várias coisas para fazer e a gente não coloca isso no papel, a nossa mente fica ansiosa, fica processando, você fica o dia inteiro processando, eu tenho que pagar isso, eu tenho que ir não sei o quê, tenho que mandar arrumar o carro, eu tenho que fazer isso, você fica com várias coisas na cabeça e você gasta muita energia e muita ansiedade com medo de perder aquelas informações. Então uma coisa importante para vocês fazerem, que o estoicismo, esse premeditatio malorum tem um pouco a ver com isso, é a gente anotar, a gente colocar no papel. A partir do momento que você monta uma listinha de coisas que você tem que fazer, um to-do list, você tira isso da sua mente, você tira esse processamento desnecessário. Então tá ali anotado, você vai olhar aquilo, vou olhar aquilo todo dia de manhã, todo dia à tarde, o que eu tenho que fazer tá ali. E isso ajuda. E o premeditatio malorum é um passo além disso, né? Além de você ter as coisas anotadas, numa situação uma situação mais crítica, que você tem medo que aconteça, você vai anotar, bom, se acontecer isso, qual que é o pior cenário? É isso, isso, isso. Se acontecer isso, o que eu tenho que fazer? É isso, isso, isso. Com base nisso que está anotado, você vai deixar isso lá e vai esquecer, vai tirar isso da cabeça. Se chegar no plano A, você vai no A, se for no B, vai no B, se for no C, vai no C. E dessa forma, você consegue relaxar, você consegue tirar a coisa que o seu cérebro está processando. Então começa a fazer isso na sua vida, começa a anotar. Põe no seu celular, tem o Notes se for da Apple, se for do Google tem o Google Notes, anota, tem esse hábito de anotar o que você tem que fazer, que você vai se sentir muito mais relaxado, muito mais tranquilo em relação a tudo isso. Então esse é um exercício importante também. Tem um dos episódios, né, o episódio 50, e que eu leio, que ele chama Tudo que Sobe e Desce, né? Então o Sêneca tem uma frase que ele fala: nenhum homem jamais foi tão avançado pela sorte que ela não o ameaçou tanto quanto antes o havia agradado. E o que ele quis dizer com isso, né? Ele quis dizer assim, que na vida a gente considera as coisas que dão sorte e as coisas que dão azar. A gente coloca tudo, né? Na nossa mente a gente tem dois tipos de sensações. A gente tem a negativa, medo, ansiedade, insegurança, tristeza, fobias, dores, tudo são sensações negativas, que a gente tem aversão a essa sensação, a gente não quer sentir elas. E a gente tem as sensações positivas, que é felicidade, alegria, tranquilidade, paz, harmonia, serenidade. Todas essas são situações positivas, né, sensações positivas, que a gente quer quer mais dela. Então no final do dia, eu até uma vez fiz um retiro de 10 dias de meditação vipassana, que você fica ali meditando 10 horas por dia, das 4 da manhã até 9 da noite, e você vai chegando num nível de concentração muito grande, né, 10 dias em silêncio absoluto, meditando, e você entende que no nosso corpo, no nosso interior,
é muito parecido com os computadores, no sentido que é tudo 0 e 1. 0 é sinal, é sem sinal, e 1 é sinal. 0 a gente não quer, 1 a gente quer. Então é binário, a gente no final do dia nós somos seres, os nossos sentimentos são binários, a gente quer, a gente não quer. Aí tem as intensidades, né? A gente não quer muito, a gente quer muito. E o estoicismo ele vem para isso, ele vem para nos ajudar a entender, enxergar e dar foco naquilo que a gente não quer, naquelas sensações que não nos fazem bem, e transformar elas racionalmente, trabalhando a nossa mente, a nossa emoção, a nossa fé, em sentimentos positivos. É a gente tirar essa ansiedade do local e colocar uma serenidade. Então o estoicismo vai nos trazendo essas ferramentas para a gente enxergar isso, né? Tem uma outra, olha que linda essa passagem aqui do Sêneca. Ele escreveu várias cartas para esse amigo Lucílio, são 127 cartas, e escreveu alguns tratados. Um desses tratados, o título dele é Sobre a Brevidade da Vida. Eu vou ler um trechinho para vocês verem que coisa impactante, que coisa profunda que é. Qual o motivo de também suas alegrias serem temerosas? É que não brotam de causas sólidas, pelo contrário, o próprio vazio de onde nascem perturba-as. E como pensa serem aqueles momentos miseráveis segundo a sua própria confissão, já que os próprios motivos pelos quais são exaltados e se colocam acima dos homens são muito impuros. Ou seja, ele está falando que as nossas alegrias efêmeras, né, aquelas conquistas efêmeras, elas não duram, porque a razão dela é uma razão que não faz sentido, né? Ele continua e diz aqui, todos os maiores bens estão cheios de ansiedade, e as maiores fortunas são as menos dignas de crédito. Para alimentar a felicidade, faz-se necessário uma outra felicidade. E em pagar uma promessa realizada, outras promessas devem ser feitas. Pois tudo que nos sucede por obra do acaso é instável. E quanto mais alto nos elevamos, tanto mais estamos sujeitos a cair. É claro que o que está condenado a cair não agrada a ninguém. Então, olha que interessante isso que Sêneca disse, né? Sêneca foi um grande nobre romano, foi um dos caras mais ricos de Roma. Ele foi contratado para ser tutor de Nero, quando Nero ainda era criança. Depois Nero virou um tirano, né, que matou a própria mãe e depois acabou matando Sêneca também. E o que acontece? O que o Sêneca está dizendo? É um cara que também tinha muito dinheiro, né? Sêneca era muito rico. Já o Epiteto, que era o outro filósofo, era um escravo. O bacana do estoicismo é que ele serve, não tem diferença de nível social, de poder. Tantas pessoas ao longo dos anos, né? Nelson Mandela falou que só conseguiu ficar 27 anos preso porque tinha meditações com ele. O Bill Clinton lê meditações todo ano, né? Então, assim, é uma filosofia muito incrível, que nos ajuda muito a enxergar e a colocar foco no que é importante. Porque outra coisa na nossa vida, né? A gente, para ter abundância, para ter dinheiro, né? Abundância não é só sobre ter dinheiro, sobre excesso de dinheiro, sobre você não preocupar com o dinheiro. Hoje a nossa vida ela foi muito para esse lado materialista. Isso nos frustra muito, porque não tem fim, né? É igual enxugar gelo. Se o seu foco for ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, quanto mais dinheiro você ganha, maior vai aumentando o seu custo. Você compra uma casa maior, compra um carro mais caro, viaja mais, ajuda mais gente, faz mais coisa. E nessa circunstância, o que acontece? Você vai gastando mais, vai aumentando a ansiedade, vai ter que ir trabalhando mais e vai dificultando a sua situação, vai dificultando a sua vida, vai trazendo mais ansiedade. E o que o estoicismo nos ajuda a fazer? A dar um passo atrás, a dar uma respirada e falar o que são as coisas importantes da minha vida, né? Como que eu vou dar foco nas coisas importantes? Como que eu vou viver de uma forma mais tranquila, curtindo a caminhada, né? Curtindo a jornada, ao invés de simplesmente esperar que eu vá chegar num ponto, né? Às vezes de eu pegar e esperar que eu vá chegar num ponto final. A vida não tem ponto final, a vida ela é uma caminhada, ela é uma jornada, né? Aqui está uma pergunta aqui, a Cris. Você teria dicas específicas para mulheres do estoicismo? Bom, Cris, eu acho que quando nós estamos falando de ansiedade, de sentimentos humanos, né, tudo que a gente está falando, ela se aplica tanto para mulher quanto para homem. Eu não vejo diferença nenhuma, né, absolutamente nenhuma sobre isso, né? Inclusive, elas são atemporais, porque se você parar para pensar, essas coisas que Sêneca está escrevendo, que Marcos Aurélio escreveu, que Sócrates escreveu, né, que Epiteto escreveu,
há 2.000, 2.300 anos atrás, o que a gente percebe? Que os problemas humanos são os mesmos, as coisas são as mesmas. As pessoas lá atrás também viviam da vaidade, viviam da busca pela fama, né? Viviam pela busca do que os outros estão dizendo, do que os outros estão falando. Elas tinham essa ansiedade, né? Elas tinham essa busca pela aprovação. Se você lê algumas cartas de Sêneca, ele fala tanto as pessoas trabalhando para ter seus palácios de mármore. Em uma das suas cartas ele fala: e no entanto, se você não foca na sua saúde, se você perde sua vida, sua saúde para tentar ganhar dinheiro, nada adianta você ter uma cama de ouro ou uma cama de pedra, porque de qualquer forma você não vai estar bem, de qualquer forma você vai morrer, você também é mortal. Então ele fala das carruagens, né? Eu diria que basicamente de 2.300 anos para cá, a única coisa que muda é que nós temos mais eletrônico só. Todo o resto, né, meio de transporte, casas, móveis, roupas, são as mesmas vaidades, né, são as mesmas questões. Muita gente está perguntando aqui sobre os livros. Me manda um inbox aí aqui no Instagram, depois eu respondo os livros, mando o convite para entrar na nossa comunidade do WhatsApp também, depois quem quiser entrar na plataforma e ter acesso a todos os materiais, porque o que a gente está fazendo? São 310 episódios, meditações inteiro, lido de ponta a ponta. Depois a gente tem Epiteto, Sêneca, depois a gente tem Ryan Holiday. Então é muita informação, é muita coisa bonita, muita coisa bacana. Só que cada dia a gente tem uma situação diferente que a gente quer resolver, né? Hoje eu tô com um problema de ansiedade, hoje eu tô com medo da morte, hoje eu não sei o que eu tenho, hoje eu tô procrastinando. Como é que eu fico mais ativo? Como é que eu saio dessa procrastinação? Como é que eu dou mais foco, né? Então ele ajuda sobre isso. O estoicismo, existe um trabalho feito, até vou entrevistar aqui no Instagram, vocês coloquem aí no Save the Date, dia 26 de novembro, o Donald Robertson, que ele escreveu um livro incrível, chama O Estoicismo e a Arte da Felicidade, com todo um estudo de psicologia comportamental aliado ao estoicismo, que ajuda a tirar as pessoas da depressão, ajuda a tirar as pessoas de crises maiores de tristeza, de ansiedade, utilizando as ferramentas e os conceitos estoicos. Eu vou entrevistá-lo, ele é um psiquiatra americano, vai ser em inglês, depois eu ponho uma legenda em português para quem não conseguir entender, mas vai ser incrível também sobre isso. Então, eu acho que eu te respondi, né, Cris? A questão homem e mulher é igual, não tem relação, né? É sobre você encontrar a sua autoestima, sobre como você transformar suas inseguranças em seguranças. É sobre isso que é o estoicismo, né? Tem o episódio 147, que ele é muito interessante, que eu publiquei aí, né, há um tempo atrás. Eu vou ler um trechinho para vocês sobre a ansiedade, que tem tudo a ver com isso aqui. Quando Jesus proferiu seu famoso Sermão da Montanha, nós não sabemos exatamente, né? Foi ali, mas sabemos que Sêneca e Jesus nasceram aproximadamente na mesma época e faziam parte do mesmo império. Sêneca nasceu no mesmo ano de Jesus ali. Apesar da distância, né, do Monte das Bem-aventuranças de Roma, eles estavam pensando e falando coisas muito semelhantes nessa época, né? Certamente Sêneca, que tanto escreveu sobre a futilidade da ansiedade e do medo, e a inevitabilidade da morte, teria concordado com aquela famosa frase do sermão, que Jesus disse, né? Quem de vocês preocupado pode acrescentar uma única hora à vida? Então, se você não pode fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o resto, né? Então essa é uma frase de Jesus, que ele escreveu há 2.000 anos, 2022 anos, né, que ele escreveu, não, que ele ditou. E Sêneca, na mesma época, disse algo semelhante, né? Que é aquela que eu li ali no início. Existem mais coisas susceptíveis de nos assustar do que existem de nos derrotar. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Então, o que o Sêneca diz no final, assim algumas coisas nos atormentam mais do que deveriam. Algumas nos atormentam antes do que deveriam. E algumas nos atormentam quando não deveriam nos atormentar. Temos o hábito de exagerar, de imaginar, de antecipar a tristeza. Então não tem por que a gente fazer isso, não tem por que a gente antecipar essa ansiedade, né? Antecipar essa tristeza, né? Outro ponto importante, né? A gente tem que entender, tem um outro episódio que a gente fala sobre viajar, né?
Então esse episódio de viajar, deixa eu achar ele para vocês, eu acho que ele é o 297, que ele é muito interessante, que Sêneca diz o seguinte, a gente vai falar sobre Sêneca e Sócrates, né? Ele está escrevendo a carta para esse amigo Lucílio, que o amigo Lucílio viajou tal, e voltou triste, não achou que a viagem ia ser incrível e tudo mais, e ele pega e escreve para o Lucílio, né? Você está surpreso, como se fosse uma novidade, que depois de tão longa viagem e tantas mudanças de cena, você não tenha sido capaz de se livrar da tristeza e do peso da sua mente. Você precisa de uma mudança de alma, em vez de uma mudança de clima. Embora você possa atravessar vastos espaços de mar, e embora, como Virgílio reserva, as terras e as cidades são deixadas para trás, suas falhas o seguirão a qualquer lugar que você viaje. Aí depois, olha o que Sócrates disse sobre isso, né? Sócrates fez a mesma observação e disse: por que você não admira que viajar o globo não ajuda, visto que você sempre se leva consigo? A razão que o colocou a vagar está sempre em seu calcanhar. Que prazer há em ver novas terras ou inspeção de cidades e pontos de interesse? Toda sua agitação é inútil. Você pergunta, por que tal fuga não ajuda? É porque você foge acompanhado de você mesmo. Então, gente, é sobre isso o estoicismo, sobre a gente parar de olhar para fora, sobre a gente tirar essa ansiedade da aceitação, sobre a gente tirar esse medo do futuro, do desconhecido, e a gente passar a olhar para dentro, porque a nossa felicidade está dentro de nós. Então existem algumas técnicas, né, alguns exercícios, um que eu recomendo vocês a fazerem, que os estoicos já faziam e hoje em dia está super em alta para todo lado, é realmente meditar. É você tirar um tempo, tem a mindfulness, é uma meditação para você esvaziar a mente, você fica ali 20 minutinhos, tem a transcendental, tem uma série, eu medito desde que eu tenho 15 anos de idade, 20 minutos por dia, e eu sugiro você também adotar essa prática. Por quê? Porque a nossa mente, tem um livro incrível que ele traz um pouco pra gente do Eckhart Tolle, que chama O Poder do Agora. Também sugiro a leitura, que para mim o que foi transformacional nesse livro é a gente entender que esse barulho da nossa mente, né, o que ele chama de crazy monkey, né, um macaco louco, a gente tem uma mente que fica gritando para nós. E a gente não tem controle sobre ela. Imagina que essa mente é um carro, é um automóvel, é uma Ferrari ali a milhões de quilômetros por hora. E você é o observador, você é a alma que está ali. Tanto é que você observa muitas vezes que você não concorda com o que você está pensando. Muitas vezes você não consegue nem controlar o que você está pensando. Por quê? Porque tem um observador que está vendo esse barulho, que está vendo essa coisa toda, e você tenta escolher um daqueles pensamentos, agarrar ele e ir para onde você quer, né? Você tem que escolher aquele que você quer. Só que às vezes você vai um pouquinho para ele e de repente você já se perde. Entrou um outro pensamento, você foi para o outro lado. E a meditação, ela te ajuda a silenciar todo esse barulho, a tirar esse barulho de dentro da mente e, aos poucos, começar a selecionar qual o pensamento que você quer seguir, qual o pensamento que você quer cuidar para continuar com você. Então é muito importante, ajuda muito, que aliada com o conhecimento estoico, com as ferramentas estoicas, dá uma potencializada muito grande na sua tranquilidade, em você trazer paz, em você trazer serenidade. Porque o estoicismo nos ajuda de uma forma racional. Ele nos dá métodos, nos dá forma, nos traz teoria, né, para a gente fazer. E o mindfulness é uma das ferramentas que nos ajudam a silenciar a mente naquele momento, né? Thaís, você poderia mandar o pensamento sobre a viagem no grupo. Pensamento sobre a viagem, qual episódio? É o 274. 274. O episódio busca no YouTube ou busca no Spotify. Tem lá. Mas eu mando lá no grupo também. Então, gente, é sobre isso. O que mais que a gente tem aqui sobre a ansiedade, né? Outra ferramenta interessante sobre a ansiedade. Aqui tem um exercício, no episódio 295, a gente fala sobre o que mudaria com um diagnóstico terminal. Então eu leio aqui um trecho do Ryan Holiday, que ele entrevista uma pessoa que teve um diagnóstico terminal de câncer, a pessoa estava muito mal, e ela era estoica. Então como é que ela enfrentou esse momento? Como é que ela enfrentou essa dor inevitável que ela tem? Porque, e ele vai discursando, ele vai
entrando ali, e no final, o que ele nos diz? Fala, então, a hora que você tem uma doença terminal, ele simplesmente te obriga a entender que a gente é limitado, que a gente é finito. Mas, na verdade, todos nós temos uma doença terminal. Todos nós temos um relógio finito que vai acabar dentro de 10, 20, 30, 40, 50 anos, né, 60, 70. Então, a gente não tem que se preocupar com isso. A gente tem que saber, né, acordar cada dia, como disse Marcos Aurelius, acorda, tenha gratidão, agradeça por você ter mais esse dia, agradeça por você ter mais essa bênção de um novo dia para viver. E o estoicismo é sobre isso também, sobre a gente ter gratidão. Outro ponto importante, né, da ansiedade, a gente entender que nós somos todos seres conectados. O estoicismo tem o conceito de simpatia. Eu, você e todos nós aqui nesse planeta, nós somos de alguma forma conectados na mesma energia. A gente vem da mesma energia divina, a gente retorna para essa mesma energia divina. E como disse Marcos Aurelius, quando você faz bem a colmeia, você faz bem a abelha. E o que faz mal à abelha, faz mal à colmeia. Então você pode perceber que tudo que você traz de energia negativa para o mundo, tudo que você traz de energia negativa para as outras pessoas, isso é muito claro, é muito natural como isso volta, né? A gente consegue ver o tanto que isso volta para a gente. Aqui a Cris está perguntando, né? A ansiedade também é uma necessidade de ter controle. Exato, Cris, é uma necessidade de ter controle. A ansiedade é o medo, é a insegurança da transformação, da mudança, do futuro, né? E a gente acha que a gente vai ter controle, mas o controle é a maior das ilusões que existe. A gente não tem controle nenhum sobre nada. A partir do momento que você consegue enxergar que você não tem controle sobre nada que vai acontecer, sobre nenhum resultado do que você fizer, você tem controle sobre você fazer o seu melhor. Você pode sempre ter o controle, eu vou me dedicar, vou fazer o meu melhor. E vai acontecer o que você quer depois que você fizer o seu melhor? Não, às vezes sim, às vezes não. Você não tem controle sobre o resultado. Você pode no trabalho ser o melhor funcionário, funcionária, e aí, quer dizer que você vai ser promovido? Não, não quer dizer. Você pode ter a melhor empresa e ter o melhor produto, quer dizer que você vai bombar a empresa? Não, quer dizer que você tem chances de bombar, mas pode vir um concorrente metade do preço, pode vir um de fora, pode vir uma mudança na legislação, você pode conseguir não entregar o produto, ele pode não ser tão bom igual você acha que é e os clientes não toparem. O que você pode fazer é dar o seu melhor. O que a gente sempre pode fazer nas nossas vidas é dar o nosso melhor, é nos entregarmos e a fazer aquilo. Só que a gente tem que tirar de dentro a ansiedade do resultado. A gente não tem controle sobre o resultado. Pode dar certo, ótimo. Pode dar errado, paciência. Sêneca fala várias vezes, né? Você ganhar mais ou ganhar menos é uma questão de até me desconcertou uma pergunta aqui. Ai, Modern Primitive Girl. Não vamos falar de política aqui hoje, não. Então é sobre isso, sabe? É sobre a gente não se preocupar com o controle, a gente se preocupar com as nossas ações, se preocupar com o que a gente vai fazer, com o que a gente vai dar de volta para o mundo. Então isso nos ajuda bastante. Outras últimas aqui, o episódio 293, né? Fala, ocupe-se de poucas coisas, Marcos Aurelius escreveu. Então é muito interessante, porque a gente hoje, né, mais do que nunca, a gente fica o tempo inteiro envolvido com celular, fazendo várias coisas. Você nunca está fazendo uma coisa só, né? Eu fico vendo tanto que eu estou tendo dificuldade de assistir um filme ou uma série. Fica assistindo um filme ou uma série no celular, vendo um punhado de coisas. Não presta atenção no filme, não presta atenção na série. Às vezes você está jantando com alguém, você está em qualquer lugar e nós estamos no celular. Então isso nos traz Isso nos traz uma visão que quando a gente começa a focar numa coisa só, quando a gente começa a focar em tirar tanto barulho, tanta coisa do nosso entorno, a gente começa a se sentir melhor. Então Marcos Aurelius fala isso, olha aqui o que ele diz. Ocupe-se de poucas coisas, aconselha o filósofo, se quiser viver tranquilo, mas considere se não seria melhor dizer, faça o que é necessário, qualquer que seja a razão, que o seu social determine da forma que ele determina. Aí ele continua,
pois isso não lhe trará somente a tranquilidade de realizar atos bem feitos, como também a paz que advém do fato de serem poucos atos. Ora, como a maior parte do que fazemos, falamos e realizamos é desnecessária em sua essência, se um homem abdica delas, ele obterá mais tempo livre e menos desassossego. Gente, fala muito homem, né, nas coisas de Marcos Aurélio, porque ele está escrevendo para ele. Então as mulheres não se sintam que é sexista, machista, Marcos Aurélio. Ele está falando para ele sempre escreve homem. Quando eu leio igual ele leu, igual ele escreveu. Então, traduza para ser humano, né, quando ele fala em homem. Assim sendo, cada ocasião da vida de um homem, de um ser humano, deveria indagar a si mesmo: seria este ato necessário? Então esse é um outro ponto que Marcos Aurélio fala. A gente procura fazer só o que é importante, só o que é fundamental. Para de perder tempo com tanta bobagem, tanta coisa desnecessária, tanta perda de tempo na vida, tanto ladainha, tanta fofoca, tanto julgamento, tudo que não ajuda em nada, não agrega em nada. Para de perder tanto tempo em mídia, noticiário. Eu sei que é difícil nesse momento, né? Nós estamos num momento, mas esse momento vai passar. E depois que ele passar, para de perder tempo com televisão, com essas coisas que tiram energia e não agregam nada, né? Tem uma frase muito boa que eu achei do Denzel Washington, que ele fala: se você não assistir as notícias, você vai ser desinformado. E se você assistir, você vai ser mal informado. Porque hoje a gente sabe, gente, a gente vive num mar de fake news. E é só barulho, 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 que não nos agrega em nada. Então vamos focar mais em nos conhecer. Como é que a gente pode fazer isso? Estudando estoicismo é uma excelente forma, porque ela te faz refletir, te faz pensar. Você lê os ensinamentos estoicos, eles são maravilhosos. Você escutar, eu estou trazendo, né, em pílulas diárias no nosso podcast, que tá, para quem nunca escutou, ele tá nós estamos no episódio 310, ele está no Spotify, no YouTube, todas as plataformas aí ele tá. É interessante. Se você quiser dar um passo maior ainda e aprofundar, entre para a nossa comunidade. Me mande um inbox aí, que eu vou te responder, vou te convidar para entrar na comunidade. A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente troca informação, discute temas estoicos. A gente tem uma plataforma na Hotmart, onde eu estou organizando cada dia. Hoje, por exemplo, é o tema que a gente está trazendo de ansiedade. Lá na Hotmart está todos esses episódios que eu estou lendo aqui, eles estão lá separados, com material, com tudo para você estudar, aperfeiçoar e para você poder entrar lá a hora que quiser. Fala: nossa, eu estou ansiosa, agora o que eu faço? Vai lá e escuta aqueles episódios, que são as pílulas perfeitas para te tirar daquele buraco, para te tirar daquela espiral negativa, te trazer energia e te fazer melhorar. E outra grande vantagem da comunidade, né, outra coisa que está sendo muito incrível também, é a troca. Porque, gente, todo mundo tem os mesmos problemas. E a hora que você está ali na comunidade, a gente tem feito essa troca interna, ela está muito rica, está muito gostosa, porque alguém joga um pensamento, o outro manda um conceito estoico, a gente vai se conhecendo aos poucos, vai se aproximando, vai trocando informação. Isso tem sido muito bacana, porque a vida é sobre essa troca. E não adianta a gente estar sozinho, né? O homem, Marcos Aurélio disse, ele foi feito para viver em sociedade. A gente foi criado, nós somos seres sociais, então a gente tem que estar com outras pessoas. E o grupo nos ajuda. São pessoas com a mesma energia, com a mesma vibração, com o mesmo objetivo, estudando o mesmo tema e encaminhando para sermos pessoas melhores, para evoluirmos juntos, né? Se você parar para pensar, você quer ser um esportista, quanto tempo você vai treinar para ser um bom esportista? Anos, né? Décadas naquele esporte, 10, 20 horas por dia, né? Ficar lá treinando eternamente para você conseguir chegar numa Olimpíada, num campeonato mundial. Se você é um cantor, um ator, também são horas e dias e meses e anos focados naquilo. Se você quer ser um grande empresário, um grande profissional, um médico, qualquer coisa, você vai lidar anos e anos e anos de profundo estudo naquilo. E para você ser um ser humano melhor? E se você quer ser uma pessoa melhor? A gente não tem manual, né? A gente não recebe um manual. Agora, o estoicismo, para mim, foi esse manual. O estoicismo foi um manual para a gente aprender a ser uma pessoa melhor. Inclusive, tem um manual de Epiteto, que ele dizia que a gente, como filósofos, estoicos, aprendizes, a gente tem que ter ele ao lado, a gente tem que ter ele conosco, para sempre que a gente escorrega, a gente pegar e ler, e ver aquilo, e sair daquela espiral negativa e entrar
num espiral virtuoso, num espiral positivo. Você fazendo isso com outras pessoas, elas vão te ajudar a fazer isso, elas vão te ajudar a ter essa força, a ter essa determinação, a ter esse foco. O estoicismo ele é muito sobre foco. Epiteto disse em uma das frases, se a gente pudesse resumir o estoicismo em duas palavras, as duas palavras seriam persistir e resistir. Então ela é sobre persistir e resistir. É sobre a gente ter força, ter foco, ter determinação. A Cris aqui falou, é uma Bíblia mais leve e atual. Eu vou falar para vocês, quando eu saí da minha depressão lá, do meu Covid, que eu fiquei mal, eu li a Bíblia inteira 2 vezes. Li ela inteira, viajando, escutando, lendo. Eu sou espírita, li vários livros espíritas. A Bíblia é fantástica, é incrível, de uma profundidade muito impressionante. É um livro maravilhoso, realmente. A história de Jesus é incrível, não tem falha o livro. No entanto, para mim, naquele momento, foi muito difícil, porque eu não conseguia aplicar tudo naquela plenitude, né? Eu pelo menos não estou nesse nível espiritual, nessa evolução toda, né? Às vezes a gente tem o nosso dia a dia, aquela luta, aquela coisa. Na hora que você vê o exemplo de Jesus, é um negócio maravilhoso, tanto de amor, de desprendimento, de doação, dê a outra face e siga, né, e se preocupe. Então é uma fé absoluta, ele é Jesus, né? Então assim, não dá pra gente tentar achar que a gente vai conseguir nessa vida nossa fazer algo próximo dele. Já o estoicismo, para mim, que não é religião, não tem nada de religião, ele é adogmático, só que são muitos conceitos parecidos com o que tem na Bíblia, no sentido de amar ao próximo, de ajudar ao próximo, de fazer a caridade, de ajudar as outras pessoas. Tudo isso são conceitos similares aos conceitos da Bíblia. Tudo isso são conceitos... Eu vou ler para vocês um episódio que não saiu. Eu estava terminando de editar ele, que fala exatamente sobre similaridades que o estoicismo tem, que algumas frases estoicas têm com algumas frases do Novo Testamento. Quer ver? É muito interessante isso aqui. Vocês vão estar pegando em primeira mão aqui na live, eu acho que ele vai sair lá para terça, que vem mais ou menos pela ordem que eu tenho aqui. Ele é o episódio 300 e... acho que é o 310, se eu não me engano. Vamos ver aqui, quer ver? Olha que interessante as similaridades de alguns conceitos estoicos, né? Então, como eu disse, Sêneca nasceu no mesmo ano de Jesus. Foi no ano 0 ali, né? Ano Domini. Então, olha que interessante aqui, eu vou ler algumas frases. Onde quer que haja um ser humano, há uma oportunidade para uma bondade. Quem disse isso? Sêneca. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Quem disse isso? Jesus. É uma pessoa mesquinha e arrependida que morde de volta quando é mordida. Quem disse isso? Sêneca. Se alguém te ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Jesus. Olha que incrível. Você olha para as espinhas dos outros quando você mesmo está coberto com uma massa de feridas. Quem disse isso? Sêneca. E por que você olha o cisco no olho do seu irmão, mas não considera a trave no seu próprio olho? Quem disse isso? Jesus. Mais duas aqui, Se minha riqueza se dissipasse, isso me privaria de nada além de si mesma. Mas se a sua partisse, você ficaria atordoado e sentiria que foi privado do que faz de você mesmo. Comigo, a riqueza tem um certo lugar. No seu caso, tem um lugar mais alto. Em suma, eu possuo minha riqueza. Sua riqueza possui você. Quem disse isso? Sêneca. Não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a podridão destroem e os ladrões a roubam e roubam. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Quem disse isso? Jesus. Então vejam quanta similaridade tem entre os dois conceitos. Só que o estoicismo não tem nenhum dogma, né? Ele é simplesmente sobre fazer o bem, sobre ajudar, sobre evoluir, sobre controlar nossa mente, sobre entender que não existe nada bom ou ruim,
as coisas são o que são, a nossa mente é que julga, sobre aprender que a gente deve amar o destino, a gente deve aceitar o destino, encarar ele de frente para evoluir, sobre aprender que nós somos mortais e nosso tempo é limitado e passageiro, então a gente deve viver o presente, viver o momento, amar as pessoas, se entregar às pessoas e ser uma pessoa boa. Então o estoicismo é sobre tudo isso. Parece simples, mas não é, porque a vida não é simples, a vida ela é trabalhosa, a gente está aqui para aprender e para evoluir. E o estoicismo nos ajuda, o estoicismo para mim tem sido uma ferramenta, um manual que tem me ajudado no dia a dia. Então é isso, pessoal, nós chegamos aqui no nosso tempo, eu queria ficar uma horinha, hoje é sexta-feira, vocês querem também ver a família, curtir os amigos, né? Sextou e eu também vou fazer o mesmo. Então quero desejar a todos vocês um final de semana abençoado, que dê tudo certo para vocês. Mandem um inbox aí que eu mando o convite para vocês entrarem na comunidade e vamos evoluir junto, vamos trabalhar junto, porque não é fácil para ninguém, mas a gente pode fazer com que seja divertido, desafiador e mudar esse mindset para a gente vencer a cada novo obstáculo que aparece para nós. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Um final de semana abençoado para todos vocês.